Hoje falaremos de um território essencial. Não falaremos de fé como crença, nem de um Deus como uma ideia. Nós falaremos de uma relação íntima entre o humano e aquilo que é maior. Nós entraremos num lugar de como que muitas vezes até o louvor, ele pode esconder controle, medo, exigências. Então, no texto de hoje, que chama-se O Louvor de Deus, estamos na página 67, livro Liberados Somos Concluídos. Então, neste texto, Bert Helling, ele, nas palavras dele, e nós vamos tentar abrir um pouco o espaço para compreender a fala dele. Esse espaço onde nós retiramos aquilo que pensamos que sabemos para uma comunicação mais limpa, uma comunicação mais direta. Então, antes de começarmos o louvor a Deus, né? Como é o título do livro, o título do capítulo é este. Sempre lembrando que nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da nossa conexão com algo maior, da nossa relação com a vida, das nossas experiências de percepção, comunicação. Nós estamos falando deste lugar. Então, antes de ler na íntegra o texto, vamos nos preparar para receber esta leitura. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, movimenta as suas escápulas. Solta o ar, espreguiça. Quando você espreguiça, procura prestar atenção no alongamento do seu músculo. Preste atenção no movimento de esticar, crescer. Solta os seus braços. Mais uma vez. Inspira pelo nariz, sua boca fechada. Expira, deixando a boca entreaberta e o ar sai. Deixa as suas mãos com as palmas para baixo sobre as suas pernas. Se você ainda está na cama, sente-se na cama. Mantenha sua coluna ereta. Inspira pelo nariz mais uma vez. Expira pela boca, deixando o ar sair. E você imagina um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna sem
elevar o queixo sem baixar demais a cabeça. É um ponto na horizontal e que você percebe a sua coluna alongando. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Abre um espaço dentro de você. Segura esse ar dentro de você. Expira, contraindo a parede abdominal. O ar está saindo pela boca e você está crescendo, organizando as suas vértebras sem rigidez e ganhando uma postura mais ereta. Abra os seus olhos. Esteja aqui presente. E vamos à leitura na íntegra de O Louvor a Deus. E o texto começa abrindo aspas. Grande Deus, nós o louvamos. Fecha aspas. Assim cantam os crentes e assim concentram sua alma e seu coração naquele que lhes está defronte, como que fitando-lhe o rosto. Sentem-se como suas criaturas, reconhecem seu poder e se curvam diante dele. Então ele traz uma pergunta. Será que, desse modo, honram-no verdadeiramente? Será que, com isso, não o rebaixam ao próprio nível? Tornam-no semelhante a eles mesmos, quase em pé de igualdade? Pois esses mesmos que o louvam, talvez se queixam a ele, quando são atingidos por um sofrimento que julgam imerecido, como se ele lhes tivesse feito injustiça. Também, quando se sentem culpados, temem que ele os castigue, disciplinando-os como crianças desobedientes. Precisam, então, apaziguá-lo e torná-lo outra vez clemente. Talvez por meio de um novo louvor. Será que, talvez, não é até insolência dar um nome a esse segredo que, em todos os sentidos, permanece oculto para nós? Atribuir-lhe qualidades como grande, bom, o Deus grandioso, o Deus bom, o Deus justo?
quando refletimos sobre isso de maneira imparcial. É só uma reflexão. Nós não estamos falando de religião aqui. Nós estamos falando de ligação com Deus. Talvez amadureçam melhor os seus louvores, a família, o orgulho de ser eleito e com isso também a exigência ou a recriminação ou a tentativa de reconciliar esse Deus com sacrifícios. Se pararmos para refletir desta maneira imparcial, o que fica é o silêncio. A aceitação recolhida dos acontecimentos, sejam eles felicidade ou sofrimento. E aí, você acolhe tudo dentro de você? Sucesso e também o malogro, a ascensão e também o fim. E fica a harmonia com todo o mundo, a compaixão e a conformidade com toda a criação. Assim como com a competição, a autodefesa e com o costume que essa exige de cada um, em nome da preservação e do desenvolvimento. Respira. Deixa entrar essas palavras. Pessoal que está chegando agora, a leitura do texto é O Louvor a Deus. E Bert Helling, ele não está falando de religião. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque até as religiões são separativistas. Então, se você encontrou a sua religião, porque lá você se sente bem, tá tudo bem. Fica em paz com a religião ou grupo, a atividade social que nela encontra-se ali, uma forma de convivência. Ele não está falando disso. Ele não está questionando o que se faz dentro de cada religião. Ele só está dizendo que o Deus que se cultua, ele costuma ser reduzido a um tamanho muito pequeno. Uma vez que eu o questiono sobre aquilo que eu estou sofrendo, como se eu não precisasse daquele sofrimento para perceber algo sobre mim mesmo. Vamos pegar os pontos-chave aqui para explorarmos melhor isso. Olha só como que ele coloca. Primeiro ele vai trazer o louvor como um movimento de inferioridade disfarçada. Olha só, quando ele coloca aqui, é uma inferioridade disfarçada. Grande Deus, nós o louvamos.
Então, é como se colocasse um rosto, como se ele fosse um ser humano, uma pessoa. E ali nós o colocamos de igual para igual. E é interessante, por que ele fala de uma inferioridade disfarçada? Porque ao mesmo tempo nós exigimos que ele nos tire algo, sem antes aprender sobre aquilo. Então, muitas vezes, como ele está colocando aqui, o louvor é se curvar, não como uma reverência, mas é por medo. Gente, isso aqui é tão verdadeiro. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu lembrei de rezar, às vezes até de ir num grupo, né, de igreja, quando eu estava com problemas. Eu não sei vocês, mas isso é bem comum acontecer, né? Então, quando o humano se coloca pequeno demais, ele tenta diminuir também o Deus para torná-lo previsível. Deus quer que eu faça assim. Quem disse? De certa maneira, no texto, Bert, ele está dizendo que esse tipo de relação com Deus é uma relação infantil. Se eu louvar direito, eu serei protegido. Isso é uma relação bem infantil. Então, vamos pensar nisso no nosso cotidiano? Porque eu tô aqui, né? Eu falo, mas tem uma coisa aqui dentro de mim que deseja refinar para não levar para o campo religião. Vamos pensar no nosso dia a dia, quando nós fazemos barganhas com a vida. Quem aqui faz barganhas com a vida? Se eu fizer isso, tal coisa, eu vou, né, ficar perdoado. Quando nós achamos que sofrer ou se sacrificar, nós nos tornamos mais dignos. Muitas vezes a própria relação com a espiritualidade é mais um controle. Gente, teve uma vez que eu escutei uma coisa que achei tão legal. Fez sentido para mim, né? Por isso que eu estou falando que eu achei legal. Vamos ver se para vocês também faz sentido. Se não fizer, tá tudo bem também. Mas teve uma pessoa que falou assim, eu tava numa fase assim da vida, né? Escrevendo tudo aquilo que eu queria, pedindo para o universo. E na época eu até estava ali, né, barganhando com a minha vontade de estar melhor na vida. Então a pessoa falou assim, Rony, para de ficar controlando até os espíritos, né? Até o universo. Quando você descreve exatamente o que você quer, mas num contexto estético, num contexto baseado naquilo que você acredita que é o belo criado na sua cabeça. Então, para de querer manipular o universo. Quando
que nós queremos manipular o universo? Quando eu peço para Deus, Deus, né, me traga um bom relacionamento. É claro que para que eu possa atrair um bom relacionamento, eu preciso ter um bom relacionamento comigo, né? Senão eu estou querendo que o universo me traga um relacionamento para cuidar de mim. Então eu estou pedindo um pai ou uma mãe, né? Mas quando eu falo, me traga um bom relacionamento, além de eu ignorar o fato que eu tenho que ter um bom relacionamento comigo, eu também descrevo na íntegra, né? Como que esteticamente eu quero esse ser. Então, às vezes nós precisamos rever a nossa forma de manipular a espiritualidade. Outro ponto aqui importante, nós fazemos projeções. E projeções de Deus que ou nos pune ou nos recompensa. Porque aqui o texto ele mostra como que o louvor ele pode nascer de um temor de castigo ou até mesmo por sentimento de culpa. Levando para uma relação do nosso cotidiano, ó, quando nós temos medo de descansar, culpa, né? Tem muitas pessoas que têm culpa de descansar. Culpa de criar um equilíbrio entre o fazer e o descanso. Medo de prosperar. Tem muitas pessoas que têm medo de prosperar e dizem por aí que é falta de merecimento. Por trás do medo do merecimento pode até ser que seja mesmo. Ou por trás do não merecimento existe um medo, né? Aquela sensação lá no fundo de que algo ruim está para acontecer. Tudo isso é uma barganha que está se fazendo, né? É uma busca, como se Deus fosse responsável pelo seu fracasso. E não as suas atitudes. Trocando-se em miúdos aqui, é sobre isso que o Hellinger está falando, né? Para de colocar a responsabilidade em Deus sobre aquilo que você não faz. Nem descansar, você não está descansando. Então é óbvio que você vai começar a desenvolver sintomas. Deus me ajude. E aí dá-lhe café. Lógico que o seu sistema nervoso autônomo vai ficar disparado. Me dê uma condição melhor. Qual é a condição que você quer ter melhor? Se nem o seu ciclo circadiano você não respeita. Um momento de descanso, você apagar as luzes à noite, prestar atenção nas substâncias que você coloca para dentro do seu corpo, para que ele possa se acalmar. Você louva a Deus, mas toma Coca-Cola e depois não quer que o seu corpo esteja todo estrupiado. Então, sabe, é sobre isso. Adulto, presta atenção no que está fazendo. E aí ele fala sobre o silêncio aqui, ó, no final ele fala: quando refletimos sobre de uma maneira bem imparcial, o que fica é o silêncio. O silêncio é o verdadeiro louvor de reverência. Se a sua mente não alcança o silêncio,
a mente tagarela. Perceba aí agora se você tem a mente tagarela. Fala pelos cotovelos, mas não consegue alcançar uma comunicação com a fonte divina. Façam isso agora, respira. Põe a mão no seu coração agora, põe a mão no seu peito. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Perceba o seu corpo. Imagina agora a sua tagarelice se acalmando. Tira todos os achismos de dentro de você. Tira tudo isso. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Deixa. Vai pedindo para esse monte de coisas dentro de você sendo colocadas de lado e você fica só conectado com o ritmo do seu coração. Solta o ar. Veja se você alcança agora uma imagem de um raio de luz, um feixe de luz, um fio. Deixa a sua imaginação criar essa luz que vem do alto e que se conecta com o seu coração. Os seus pés estão apoiados no chão ou você está com as pernas cruzadas no símbolo do infinito, que é o lótus. E assim, você inspira pelo nariz. Expira pela boca. E você está em silêncio. E todos que vão chegando agora, sejam bem-vindos. Não vá embora, esteja aqui conosco. Basta você agora se colocar em silêncio, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Os pés estão firmes no chão. Ou você está sentado na cama ou numa superfície com as pernas cruzadas, que é o infinito. Tem um feixe de luz que desce do alto, criando uma conexão com o seu coração.
Esse é o silêncio da maturidade espiritual. É neste silêncio que a vida, ela é acolhida como ela é. Na ascensão e no fim. No bom e no ruim, não há correção. É o que se apresenta. A felicidade, o sofrimento, tudo está. O sucesso, o fracasso. Tudo pertence neste lugar. Inspira mais uma vez pelo nariz. Expira pela boca. E eu te convido a usar uma frase, veja se ela faz sentido para você. Vida, eu tomo você como você é. Perceba no seu corpo essa frase. Tem medo, resistência, alívio, alegria, tristeza. Acolha o que é. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Nada precisa ser mudado agora, apenas acolhido. Talvez este seja o louvor mais verdadeiro que possamos ouvir neste momento. Cada um no seu tempo. Abra os olhos quem estava com os olhos fechados. Perceba como que você está agora. Ainda tem uma caixinha de perguntas nos meus stories. Eu tenho respondido as caixinhas de perguntas nos meus intervalos. Às vezes eu deixo tudo para o final do dia. Ontem eu comecei a responder um pouco, parei. Não se preocupe quem escreveu lá, eu ainda não respondi, eu vou responder agora pela manhã. Se você ainda não colocou lá aquilo que você precisa, coloque. Pode ser que a sua pergunta ela seja uma porta para outras pessoas que também estejam questionando o que você está questionando, que precisam perguntar o que você está perguntando. Então, as caixinhas de perguntas
elas são bem úteis para todos. Sinta-se à vontade quando você escreve lá e eu vou responder. Não sai seu nome não, você fica em anonimato, né? Eu sei que é você, então muitas vezes quando alguém coloca lá na caixinha, eu até respondo, né, no particular e depois eu dou uma resposta geral, assim, que pode ser bacana para todas as pessoas. Se você já percebeu que é importante você olhar para algo maior, aprender mais coisas, nesta terça-feira, dia 23, tem grupo de constelação aqui comigo. Ainda tem vaga para participar, então venha para cá, manda um direct para você saber como que você faz para participar. Dia 23, terça-feira, às 3 horas da tarde. Então, uma oportunidade de você fazer aí mais uma limpeza dentro de você, né? Começar um 2026 mais integrado com o todo. É uma grande oportunidade. Eu, pelo menos, sinto assim. Estar num grupo de constelação, eu não abro mão disso por nada, né? Eu sempre que eu tenho essas oportunidades, lá estou. Como estarei, né, na terça-feira, porque o grupo de constelação eu estou facilitando, mas não é sobre mim, né? É uma oportunidade, é bom estar nesses grupos. Para mim, é realmente algo assim, não tem palavras para dizer, eu sou bem suspeita. Então, venham para cá, no grupo de constelação, terça-feira, dia 23. Segunda-feira, 5 horas da manhã, continuamos a leitura. Às 5 horas da manhã, e o texto de segunda-feira será a devoção, com os aforismos sobre a religiosidade. Então, segunda-feira, às 5 horas, cá estaremos. Tenha um lindo e abençoado dia, final de semana. Amanhã tem Exercise Class aqui também no meu espaço, que é um grupo de exercícios de bioenergética. Então, é amanhã, já não tem mais vagas para amanhã, tá? Mas já fiquem de olho para quem tem interesse em participar dos grupos de exercícios práticos de bioenergética. Acontece geralmente uma vez por mês, eu tenho dedicado também essas 2 horas no sábado de manhãzinha, que é um momento maravilhoso de consciência corporal, leitura do corpo, e exercícios que podem soltar um pouco mais, para você poder estar mais presente em você mesmo. Então, pessoal que está vindo amanhã, sejam bem-vindos, nos encontramos e nos abraçamos amanhã de manhã. Beijos, compartilhe a live com outras pessoas, que fica também gravado no YouTube. A de ontem não ficou gravada, porque nós tivemos algumas interrupções, porque foi devido um som que tinha de uma música que estava tocando no fundo e o Instagram derrubou, porque era um som patenteado, tá? Por isso que não ficou gravado de ontem. Beijos, até segunda.